Causos e histórias de Minas Gerais. O fantasma do sobrado. Isabel, Júlia e Clara eram primas inseparáveis, criadas na cidade grande, mas de família do interior de Minas Gerais. Elas foram passar as férias numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde moravam seus tios. Animadas com a ideia de um passeio diferente, resolveram visitar o sítio de um outro tio, a poucos quilômetros de distância da cidade. Na manhã do passeio, as três acordaram cedo, prepararam sanduíches e pegaram um ônibus que passava em frente à casa dos tios. O ônibus, que era o único que seguia para a cidade vizinha e passava na estrada que ia para o sítio, saía de manhã e voltava no final da tarde. A intenção das meninas era passar o dia no sítio, nadar no rio, apanhar amoras e voltar no final da tarde, pegando o mesmo ônibus na volta. O dia no sítio foi perfeito. Elas riram, brincaram no rio e se empanturraram de amoras até ficarem com os dedos roxos. O sol estava alto, o céu límpido e tudo parecia estar a seu favor, até que o fim da tarde começou a se aproximar. É melhor irmos logo para pegar o ônibus, sugeriu Isabel, olhando para o céu que lentamente começava a ganhar tons alaranjados. Clara, sempre prática, propôs: podemos cortar caminho, subindo o morro e economizar um bom tempo. Sem hesitar, as primas seguiram o plano. A subida era íngreme e a mata densa, mas elas não se preocuparam. Mas acabaram perdendo a noção do tempo e do caminho. Quando perceberam, a luz do sol já começava a desaparecer por entre as copas das árvores. O medo começou a se instalar entre elas. Onde estamos? Perguntou Júlia. Elas tinham se perdido no meio da mata fechada. O pânico veio de súbito. Começaram a correr sem rumo, tentando encontrar a estrada, as roupas se enroscando nos galhos e plantas, os pés tropeçando em raízes. Quando finalmente chegaram à estrada, o céu já estava escuro e o ônibus já havia passado. Agora, sozinhas na escuridão, tiveram que encarar a ideia de caminhar os 8 quilômetros de volta à cidade. Elas tentaram mostrar coragem, mas o caminho pela estrada à noite era desolador. Nenhum carro passava e o único som que elas podiam ouvir era o da brisa leve e dos próprios passos ecoando na estrada de terra. Para disfarçar o medo, começaram a conversar e rir, mas logo o assunto mudou. Elas se lembraram de algo que não queriam recordar. Elas precisavam passar por um sobrado abandonado à beira da estrada. As histórias que corriam na cidade diziam que o lugar era assombrado pelo fantasma de uma mulher que havia morrido ali muitos anos atrás. Diziam que a mulher aparecia à noite na janela, observando e assombrando quem passava na estrada. Ninguém queria falar sobre isso, mas todas sabiam. Enquanto se aproximavam do sobrado, os sorrisos sumiram. Elas olhavam fixamente para frente, sem ousar virar o rosto para o casarão. Mal respiravam, temendo que qualquer barulho atraísse o fantasma. Um vento forte soprou, fazendo as árvores balançarem violentamente. Um assobio agudo atravessou a estrada e o som fez com que todas parassem por um instante. Mas logo que passaram pelo sobrado, um novo som começou a preencher o ar, além do piado de uma coruja ao longe. Era um barulho de correntes sendo arrastadas,
e sussurros, sons fracos, quase imperceptíveis, mas o suficiente para gelar o sangue delas. Todas pararam, olhando ao redor, mas a escuridão era profunda. Não conseguiam ver nada além de sombras indistintas. O barulho de correntes aumentava e se aproximava cada vez mais delas. Então o medo voltou com força total. As três primas continuaram andando, agora ainda mais devagar, tentando não fazer barulho. Quando estavam quase convencidas de que algo sobrenatural estava vindo ao seu encontro, a verdade foi revelada. Na penumbra, viram dois rapazes andando ao lado de uma bicicleta. A corrente da bicicleta estava solta, arrastando no chão. Era como se ambos os grupos tivessem se encontrado num momento de maior tensão, cada um acreditando que o outro era uma ameaça sobrenatural. Todas pararam por alguns segundos avaliando a situação, e então suspiraram de alívio e começaram a rir nervosamente. Achamos que vocês fossem fantasmas, confessou um dos rapazes. Nós também, riu Isabel, ainda tremendo um pouco. Eles trocaram algumas palavras, mas logo seguiram caminhos opostos. Os rapazes para um lado, as primas para o outro. E, enfim, no horizonte, as luzes da cidade começaram a brilhar. Um misto de euforia e alívio tomou conta delas. O pior já havia passado. O que restou dessa aventura foram os cortes nos braços, resultado das plantas espinhentas, e essa história que ficou gravada para sempre na memória das primas. História, narração e edição, Rosalie Henriques. Você gostou desse caos? Dê o seu like e inscreva-se no nosso canal para ouvir mais histórias.